Vamos. Hoje é renúncia. Hoje vamos fazer a renúncia. Nas sextas nós caminhamos para esse sentido. Veja só. é, Hoje eu quero entrar num ponto que poucas vezes nós ficamos atentos a isso. E é o ponto da transferência que passamos. Ou seja, tem momentos, ou tem unção, ou tem coisas que o Senhor nos dá, que muitas vezes transferimos a alguém e isso passa a não estar mais conosco. Dentro de uma linguagem da libertação, chamamos isso de vampirismo. O que seria isso? Tem pessoas que entram dentro da vida, da nossa vida, e por causa de uma imoralidade, ou por causa de alguma coisa nesse sentido, vou explicar um pouco melhor, nós passamos a perder aquilo que o Senhor nos deu. Sim, vamos lá. 'Vou abrir na Bíblia aqui só um pouquinho. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. O apóstolo Paulo está nos orientando algo aqui bem interessante. Ele diz assim, verso 12: Todas as coisas não são, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um contra o outro. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, veja só, muitas vezes nós entendemos somente das coisas que adquirimos. Exemplo, todas as vezes que nos tornamos uma só carne com alguém, nós adquirimos tudo que essa pessoa tem. Adquirimos os problemas, adquirimos as maldições, adquirimos as lutas, adquirimos os demônios que essas pessoas têm. Em ponto, muitas vezes nós não levamos a sério isso. O unir-se a alguém, isso faz com que aquilo que está na pessoa também passe a estar em mim. Vamos, isso daí, o apóstolo Paulo estava explicando uma coisa que a gente não percebe. Se eu digo que eu estou em Cristo e eu posso desfrutar das coisas de Cristo, por quê? Porque eu me uni com Ele. E se eu estou unido com Ele, eu passo a ser um corpo dele. Então, automaticamente, aquilo que a cabeça nutre, aquilo que vem sobre a cabeça, passa sobre o corpo. Então, irmãos, em tese, a atmosfera de morte não pode estar no nosso meio. Porque se eu sou um corpo de Cristo, o corpo de Cristo não está enfermo. O corpo de Cristo é santo, é sano, é curado, é livre. Mas nós insistimos em deixar o corpo de Cristo doente. Por quê? Porque nós vamos nos unindo a Cristo, logo também nós nos unimos à meretriz. Então, automaticamente, estamos contaminando o corpo de Cristo. Por isso que a santidade não é uma escolha, a santidade é um dever, é uma obrigação, não é uma escolha somente. Pois bem, então, se eu passo a adquirir o que o outro tem, eu passo a ter vida porque eu me uni a Cristo, eu passo a mergulhar nessa vida porque agora eu estou ligado a Jesus, eu passo a desfrutar. Isso é algo que nós temos que entender no cotidiano da nossa vida. Veja só, se eu me relaciono sexualmente com alguém, eu adquiro tudo o que essa pessoa tem, mas nós não percebemos que aquilo que está em nós pode ser também tirado e dado à pessoa. O fato é que tem pessoas que elas tiram de nós todas as promessas. Sabe aqueles filmes que a pessoa rouba a alma da outra? Isso é vampirismo. Quando a gente fala vampirismo, nós não entendemos o nível que podemos entrar. O que é vampirismo? Olhe para a questão vampírica de filmes. O vampiro vem e rouba e suga a vida daquele que ele vampirizou. Há um roubo de vida. E isso é uma realidade, isso é uma verdade. Então, tem pessoas que entram na nossa vida que elas tiram as nossas promessas e elas passam a viver as nossas promessas e nós passamos a viver as maldições dela. Como nós estamos falando de uma questão econômica, eu já vi diversos casos onde a pessoa, por exemplo, a pessoa tinha uma habilidade de gerar dinheiro. Ela nunca teve problema financeiro. Mas ela casa com alguém ruim econômica. Ela casa com alguém que só vive quebrado. Beleza. Ela se une, né, sexualmente. Depois que ela passa, o relacionamento não dá certo, aí essa pessoa fica que tinha habilidade de gerar, ela não consegue mais gerar economia, e aquele que era quebrado começou a prosperar. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Então,
é como que essa pessoa vampirizasse, é como que essa pessoa tirasse da gente aquilo que o Senhor me deu. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com essa pessoa. Por isso o Senhor diz: não faça aliança. Que aliança tem com a justiça com a impiedade? Não tem. Então nós precisamos entender que esse caso é um caso que nós precisamos dar muita atenção, porque às vezes os dons, as nossas riquezas, a nossa habilidade foi tirada de nós porque nós nos unimos com uma só carne com alguém e unimos fora de uma aliança e essa pessoa simplesmente tirou de mim o que era meu e levou embora. E aí a gente fica a ver navios, a gente fica simplesmente em um estado de maldição contínuo, mas não é só um estado de maldição. Nós ficamos sem aquilo que o Senhor nos deu. Entendeu? Sim, união sexual. Ou quando você faz uma aliança. Sociedade, eu já vi muito também em caso de sócio. Né? Não, vamos chamar o fulano para ser meu sócio. Aí tá tudo bem comigo. Mas de repente, meu irmão, o negócio quebra tudo. Né? No caso, nesse caso, né, mas quando o esposo é ímpio, essas coisas todas, veja, ainda está unido, né? Então ainda há uma construção junto. No caso que eu estou dizendo, é o caso de pessoas que entraram na nossa vida e saiu, e elas tiraram e levaram de nós e acabou. Ou seja, eles estão agora sendo utilizando o dom que estava em mim, ou, quer dizer, a habilidade que estava em mim, e eu passo a utilizar a, a escassez e a maldição que estava nele. Ou seja, é como que trocasse o terreno. E o fundo, fundo, fundo é uma troca. Irmãos. Para pensar. Toda sociedade é uma troca, toda aliança é uma troca. Eu te dou o que eu tenho e você me dá o que você tem. Eu te dou as bênçãos que eu tenho e você me transfere a maldição que você tem. É mais ou menos isso, né? Nesse caso que eu estou dizendo. Ah, aí entra, eu não vou, nesse caso, não sei, quando há adultério, por exemplo, né? Uma pergunta, quando há adultério, essa pessoa, aí eu vejo que há uma, uma maldição instalada de morte. Pode não ser um vampirismo, pode ser morte. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A inveja também, mas esse caso é mais ainda. Eu já vi muito ministério, só para você ver, eu já vi muito ministério vampírico. O que é o ministério vampírico? Você chega com o teu dom e você nutre o meu ministério com o teu dom. E eu vampirizo você nesse ministério a ponto de quando você sai do meu ministério, você sai morto, você sai sugado, você sai sem vida, você sai simplesmente sem nada. Por quê? Porque tudo isso ficou. Por isso a palavra que o Senhor diz é: nenhuma unha ficará no Egito. Ou seja, Faraó não vampirizaria nada do que era do povo egípcio. E por isso foi restituído. A saída deles foi uma saída com restituição. Vocês agora vão pedir ouro para todo mundo. Foi assim? Pedir ouro para todo mundo. E eles saíram ricos. Por quê? Porque eles não deixaram as promessas, eles não deixaram as promessas no Egito. Toda a promessa, toda a riqueza, todas as coisas que eram dele. Então, eles não foram escravizados, eles foram assalariados depois. Então, entendeu que eles estavam sendo agora recompensados. Então, eles não eram escravos, mas sim funcionários. E o Senhor estava tirando eles dessa empresa, né?
desse trabalho. Mas onde eu quero chegar? Eu já vi muitos ministérios vampíricos, então hoje nós vamos fazer uma renúncia acerca da economia, acerca de relacionamento e acerca de ministério. Porque muitas vezes você pode ter servido o ministério vampírico, que essas pessoas ela passa a sugar a tua vida. E o dia que você já não tem mais nada, você é descartado e pega esse outro e para poder manter vida. Lembre-se, o que o vampiro faz? Ele suga a energia vital da pessoa. Ele vive da vida do outro. Então tem muito ministério que vive da vida do outro. Você vê que o ministério não tem nada. Então ele precisa de um monte de gente habilidosas que vai chegar naquele lugar e manter. Então ele precisa sempre estar sugando a vida. Já vi demais, demais isso. Depois você tem que tirar essa pessoa e recolher as promessas dessa pessoa. A vida que ficou presa, vampirizada nesse lugar. É, a gente falou economia, a gente falou ministério. Eu vejo só se a gente fizer aliança. Só isso, aliança. É, todas as vezes que eu estabeleço aliança com alguém, que essa pessoa, a gente faz um decreto, né? Não, estamos unidos. Ou seja, toda vez que eu faço essa questão de unir com alguém, eu passo, então, uma aliança forçada. Não existe uma aliança forçada nesse caso. Eu tenho que me submeter, eu tenho que me deixar ser vampirizado. Mas a aliança que eu faço eu dou ao outro isso daqui. Existe um provérbio que ele diz: não dê a outra a sua força. Acho que é provérbio do Eclesiastes. Ele fala exatamente isso. Não deixe que a mulher, quando ele fala para quando se deita com a adúltera, fala: não deixe que essa tome a tua força, não dê a ela a tua força. Não permita que ela tire a tua força, porque era o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Se você se deita como uma meretriz, você torna o corpo de Cristo uma meretriz. E você nutre. Irmãos, veja só um ponto. O inimigo está nutrido com as nossas próprias armas. O inimigo se fortalece daquilo que adquirimos em Deus. Porque visto que ele saiu despojado de toda a glória que ele tinha, que força que ele tem agora? Que armas que ele tem agora? Que unção que o inimigo tem agora? Que poder que o inimigo tem agora? Tem o poder dos homens. Então, esse tipo de vampirismo, esse tipo de situação é exatamente isso. Ele vem roubando toda a nossa energia e a nossa capacidade que Deus nos deu de produção. Então, hoje, nós queremos arrancar isso de vocês. Quer dizer, retornar isso de novo para vocês, né? Mas nós precisamos tomar de novo esse negócio, em nome de Jesus. Eu lembro de uma vez, é, é interessante esse provérbio, né? Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Então veja, eu lembro de uma vez que eu estava orando com uma pessoa e a pessoa estava sempre debaixo de sentença e nada funcionava. E aí foi quando me veio esse estralo. E eu falei, mas como que era a tua vida antes desse relacionamento? Porque a pessoa relatou isso, né? Eu falei, posso.
eu era tão bem, eu era tão bem, eu era tão bem, minhas coisas tudo funcionavam, minhas coisas tudo dava certo. Agora tudo está dando errado, tudo errado na minha vida. Falei, aí a gente ora, tal, tal, e a pessoa continua, aposta, putz. E aí ela soltou um. Ela falou assim, e sabe o que é pior? A vida do outro só dava errado. Agora tá dando certo, agora a vida tá prosperando. E eu, que dava certo, só um ano para trás. Aí, onde o Senhor, assim, começou a mostrar algumas coisas, e eu entendi do vampirismo. Eu falei, tá aí. Ou seja, roubou é como que tirasse dela essa capacidade e começou, então, a agir. Então, olha que interessante. Quando nós oramos, desligando e retornando de novo, o quadro mudou. Essa pessoa passou a viver uma, uma realidade. Eu não vou dizer que o outro se deu mal, mas o fato é que ela retornou a ter oportunidades e conseguir entrar em situações boas, coisa que não estava conseguindo mais. Não, tinha separado. É, irmãos, é muito sério. Preste atenção. É muito sério essa situação. Não é brincadeira. Entenda isso, é sério. Por isso, nós temos que nos preservar com relacionamentos, nós temos que preservar com as alianças que fazemos, alianças de ministério, nós temos que preservar a sociedade que entramos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá, vamos orar. No caso, como eu digo, nesse caso, quando você está casado, eu vou dizer assim, não tem o que fazer nesse sentido, que eu não vou falar como vampirismo, você entendeu? É, tudo aquilo que está comigo, a habilidade que está comigo, vai passar para minha esposa. E toda habilidade que está nela vai passar para mim. Todas as coisas e maldições que operam em mim, ela vai começar a sofrer. E todas as maldições que operam nela, eu vou começar a sofrer. Porque somos uma só carne. Entendeu? Isso daqui é irrevogável. Somos uma só carne. O que eu estou dizendo é de pessoas que entraram na nossa vida, saíram da nossa vida e levaram o que era nosso, e nós passamos agora a não ter mais aquilo que o Senhor tinha dado. Foi roubado isso de nós. Isso é o vampirismo. Tudo que passou da nossa vida, entendeu? Tudo que saiu da nossa vida. O vampirismo eu vejo que é aqueles que vêm e passam. Exatamente. O homem santifica a esposa ímpia e a mulher ímpia santifica o marido descrente. Exatamente. Por isso que eu digo, não é os que estão juntos, é aqueles que passaram e levaram. Sim, para o ministério, nós vamos recolher isso. Uma vez eu vi uma situação que a pessoa, ela falava, né, ela estava rejuvenescendo, rejuvenescendo, tal.
Mas todo mundo que entrava para o ministério dessa pessoa se acabava, ficava velho. Aí onde a gente. Esses são alguns pontos, né? Cara, isso é vampirismo. A pessoa fica que nem chega que nem uma uvinha e quando sai tá que nem uma uva passa, né? Sugado, é tudo coisado. Então isso daqui pode ser. Aí nós vamos tomar nossa vida de novo. Hein? Vamos lá? Diga comigo, meu Pai, nessa manhã eu quero te pedir perdão por compartilhar em aliança todos os meus bens e tesouros espirituais, emocionais e físicos. Quero te pedir perdão por entrar em alianças erradas e submeter aquilo que o Senhor me deu, entregando a pessoas que roubaram e usurparam o que o Senhor me deu. Nesse momento eu quero renunciar todas as fortalezas e todas as obras do vampirismo familiar. Pai, eu quero renunciar à coroa da serpente, renuncio os pactos com Nosferatus, renuncio o espírito do anticristo, os pactos. Renuncio o espírito da serpente que está por detrás de muitos líderes e homens que usam do poder de Buda e do anticristo. Peço perdão por invocar o cérebro diabólico e o trono do governo cósmico e por todas as alianças que eu fiz com Nosferatus, os Exu morcegos, as serpentes vampíricas, os cães vampíricos, os gatos vampíricos, os ratos vampíricos e por todos os demônios que vêm com forma de animais, que vampirizam e tomam aquilo que é meu. Peço perdão pela idolatria do homem, pelo trono de iniquidade em templos orientais, britânicos, germânicos, francês, espanhol, romeno, itálico e todos os pactos de sangue que os nossos antepassados fizeram. Eu peço perdão por todas as obras da feitiçaria, que é a fonte da magia para seduzir. Peço perdão pela prostituição, seja física ou espiritual, nas atmosferas muçulmânicas. Peço perdão pelo tormento.
pela personalidade de escravo. Peço perdão pela sequidão de alma e desativo uma mente robotizada. Senhor, eu renuncio todo sugamento da minha alma, todo roubo da minha alma, por viver sem emoção, sem vontade, sem pensamentos. Eu quebro agora todos os portais que se abriram em mim para drenar a minha alma para o cosmos. Renuncio à prisão de alma nos erros, à incredulidade, o viver em fuga, o coração de pedra, a dureza. Pai, eu desativo as cavernas que ativei na minha vida, que fazia com que a minha alma fosse levada para esses lugares em tempos de tribulação. Pai, renuncio à esterilidade física e emocional. Por todas as vezes que fui impedido de gerar no Senhor, peço perdão por não deixar fluir as tuas águas sobre mim. Renuncio o manto, a coroa, as patentes, o cetro, as roupas e os arsenais, as investiduras, a fortaleza de ferro dos templários. Eu confesso o pecado da vontade dominadora, do egoísmo, da frieza, do orgulho, da ânsia de poder. Eu queimo a bandeira do egoísmo, os valores e estruturas egoístas. Eu renuncio e desativo de mim a figura do pai omisso e a figura da mulher controladora e autoritária. Renuncio gerar filhos para a independência conjugal, financeira, de relacionamentos espirituais. Declaro que os meus filhos não serão independentes de Deus nessas áreas. Renuncio a características de pais que cedem por sentir culpa. Renuncio a característica de filhos que não honram os pais. Renuncio à característica da solidão, do adultério, da distorção sexual. Renuncio todo espírito destruidor de casamento, espíritos infiéis. Peço perdão por ter sido gerado e por gerar dentro da bastardia. Eu desligo a minha alma, o meu corpo e o meu espírito de toda a paternidade de Beelzebub. Quebro e rompo essa paternidade agora. Renuncio o braço de ferro, a ousadia humanista,
Ah, eu cancelo agora por um humanista. Eu cancelo agora e peço perdão por me deixar ser guiado pelo espírito do anticristo, pelo falso Cristo e pelo falso profético. Eu desligo a minha vida da função de preparador de caminhos para os espíritos templários e maçons. Eu renuncio o trabalho de fundamentador de cidades através de morte, sangue, destruição, ganância. Cancelo os pactos e alianças, acordos e juramentos, entregas, documentos de certidão, protocolos, editais. Peço perdão por manter em escravidão os índios, negros, brancos, desterrados. Eu renuncio o chicote que veio através dos pactos e das atitudes dos nossos antepassados de dominadores. Perdão, Senhor, por agir como estrategista de guerra nas trevas, preparando emboscadas, assaltos, torturas, massacres, extermínios, guerrilhas. Renunciamos e anulamos espiritualmente o gênese dos bandeirantes, templários, maçons, heranças. Nós proclamamos que a nossa genética seja limpa de novo. Renuncie os pactos com Nosferatus, Beelzebub, Jezabel, o gerado unicórnio, Bafomete, Gadu, Abaddon, Edom. Eu renuncio a seguintes ramos dos vampirismos que os meus antecedentes ou eu tenha entrado em pactos através dos ramos britânicos, germânicos, francês, espanhol, romeno, itálico, os portais de Portugal, da França, do deserto árabe, das lojas maçônicas, de Géia, de Nosferatus, de Moloque, das águas, dos ares, da trindade maligna no mundo, do catolicismo, da Idade Média, de Abaddon, de Asmodeus, de Edom, de Gog, do cosmo, e proclamo que eu sou levado novamente ao monte de Deus. E declaro que os mortos espirituais agora saem desses túmulos e vejam o sol da justiça. E declaramos que subiremos ao lugar de adoração. Diga comigo, meu Pai. Nós vamos orar por vocês daqui a pouco. Dizer, meu Pai, tudo que foi roubado de mim, assim como aconteceu com Jezabel roubando a vinha de Nabote. Tudo que Jezabel, como a maior vampírica, Lilith,
tudo que tomaram de mim, fazendo com que tudo que o Senhor tinha me dado fosse roubado e saqueado. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, através de Cristo, eu tomo de volta agora. Tiro dessas pessoas as habilidades, a unção, a vida, as capacidades de gerar, a frutificação. Tudo que o Senhor me deu, eu tiro de novo e me aproprio através da cruz do Calvário. Pai, eu não desejo mal para essas pessoas, mas eu te peço perdão por entrar em aliança sexual, por entrar em sociedade econômica, ou por estar dentro de ministérios que eram movidos pelo espírito vampírico. Pai, eu me aproprio de novo dessas heranças. Eu me aproprio de novo do útero gerador espiritual. Eu me aproprio novamente da minha força em ti. Eu me aproprio novamente das habilidades e bênçãos multiplicadoras de recurso. Eu me aproprio de novo da minha unção e do meu chamado. Eu me aproprio novamente, Senhor, da minha, das minhas armaduras e armas. Eu me aproprio novamente de tudo aquilo que eu deixei com alguém, que eu me permiti ser roubado. Através da cruz do Calvário, eu tomo tudo de novo, puro e santificado, limpo e ratificado. E devolvo, Senhor, toda a morte, todo o desânimo. Devolvo, Senhor, tudo aquilo que não é meu, que foi deixado em mim. Devolvo a cruz do Calvário. Declaro que isso não ficará em mim. A esterilidade, a incapacidade de gerar, as maldições econômicas, a maldição do gerar. Eu declaro agora que, em nome de Jesus, todas essas coisas ficarão agora na cruz, porque eu tomo de volta o poder da ressurreição. Pai, te peço perdão por fazer o corpo de Cristo ser associado às obras da meretrizes, por fazer que o corpo de Cristo entrasse debaixo de sentença. Perdão, Senhor, mas eu me aproprio agora de tudo que está em Jesus, como corpo de Cristo. Eu me aproprio das obras da cruz e do poder da ressurreição que está dentro de Cristo. Esse é um decreto divino, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Todos esses, Senhor, que estão sendo atacados nesse exato momento. Aonde os teus filhos começaram a observar, Senhor, e entrar em pontos nevrálgicos da sua vida. Eu declaro que, em nome de Jesus, todos os demônios que estavam se apropriando agora da vida deles, esses demônios são desativados e obrigados agora a devolver e ressarcir tudo o que tomaram. Todos os pactos no estômago, todo o sangue que foi parado nos bancos de sangue mundiais e espirituais, esse sangue seja desativado desses lugares. E os pactos com Nosferatus e com todos os demônios
sejam agora cancelados e desfeitos em Cristo Jesus. Nós proclamamos o poder da vida e da ressurreição. E proclamo, volte a prosperar. Volte a prosperar. Que as tuas mãos sejam ligadas novamente ao poder multiplicador dos céus, do Senhor. E que todo o poder da esterilidade seja destruído sobre a tua vida. Eu proclamo, rompa, prospere, avance, sejam cheios, sejam tomados pela unção de prosperidade. Proclamamos que todas as vinhas que foram roubadas seja devolvida agora e restituída, e que você passe novamente a usufruir do poder que o Senhor te deu. Eu te abençoo em nome de Jesus. Através da cruz do Calvário, nós proclamamos em Cristo Jesus, seja fértil e multiplicador, prospere e seja abundante. Que o teu chamado volte de novo, que a tua vida volte de novo, e que a tua unção volte de novo, que o teu ânimo volte de novo, e que a força para produzir e gerar riqueza volte de novo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, para que os teus filhos tomarem dessa ceia, elas venham novamente a usufruir do poder de Cristo e do corpo de Cristo. Nós declaramos que nos unimos a Ti, porque somos um só com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está todo mundo bem? Amém. Que o Senhor restitua as colheitas. Pai, nós tiramos o poder de Satanás e dos demônios da vida dos teus filhos. Nós proclamamos, diga assim comigo, em nome de Jesus, todo sangue meu, físico e espiritual, que ficaram nos bancos de sangue, na Suíça, na Europa, seja agora, esse sangue seja tirado de lá, meus e dos meus antepassados. Que todo o poder de Nosferatus contra a minha vida seja agora desligado em nome de Jesus e desativado. Os pactos e altares. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tomem cuidado com quem se alianciam. Não há aliança entre o justo e a injustiça. Cuidado onde vocês entram. Cuidado com quem vocês chamam para fazer parte. E pode ser que essas pessoas venham sem perceber, levam embora de novo. O Senhor te dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.